Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre produtividade, saúde mental e problemas da vida moderna. Com certeza você já se deparou com pessoas tóxicas, pessoas manipuladoras, pessoas cruéis e até mesmo pessoas narcisistas. Mas você sabe como lidar com esse tipo de pessoa? Em alguns lugares, há casos graves de pessoas que você sempre vai se deparar com pessoas manipuladoras, que só pensam nelas mesmas, pessoas que lutam por atenção e dominação, tem pessoas que têm uma visão grandiosa delas próprias, pessoas que são cínicas, pessoas sem empatia e controladoras, ou então até mesmo pessoas chatas, pessoas tóxicas, aquele tipo de pessoa que é grude, que em todo lugar tem. E o pior mesmo são os estragos que algumas pessoas fazem na nossa vida, nos enganando, mentindo, usando a gente como bode expiatório para botar a culpa na gente de algo que a gente não fez e principalmente nos usando como meros sacos de pancadas emocionais. E para piorar, são pessoas que não têm como dialogar, pois elas são decididas a fazerem o mal. Para lidar com essas pessoas, surgiu um método muito interessante chamado método Grey Rock, que em português significa método pedra cinza. Você já ouviu falar nesse método? Eu acho que não, mas hoje você vai conhecer ele. Então, a técnica recebe esse nome de pedra cinza por um motivo simples. O que move os manipuladores é a atenção, pois para eles o mundo é um palco onde somente eles podem dar show. Não dando atenção para eles, eles ficam sem plateia. E então eles vão embora e param de te prejudicar. E é daí que surge o nome Pedra Cinza. Você ficar igual a uma pedra cinza que no meio de outras pedras não chama a atenção, sendo uma pedra desinteressante. Ou seja, tirando o interesse deles, ao ponto deles largarem o teu pé. Eu não consegui encontrar ao certo a origem da técnica. Algumas fontes apontam para a terapeuta Ellen Briels e outra para um membro fake de um fórum na internet chamada Skylar. A definição delas sobre a técnica é interessante. Para Ellen, a técnica Pedra Cinza é você conseguir se tornar a pessoa mais chata e desinteressante que você pode ser ao interagir com uma pessoa manipuladora. Já para a Skylar, é uma maneira de você encorajar um psicopata, um perseguidor ou outra pessoa emocionalmente desequilibrada a perder o interesse em você. Interessante, não é mesmo? A questão é que quando lidamos com pessoas tóxicas, o ideal é, de fato, cortar elas da nossa vida, cortar elas das nossas redes sociais, evitar ter qualquer tipo de contato. Mas e quando isso não é possível? Eis a questão. E quando temos que conviver com essas pessoas em que não há uma saída para a gente. Por exemplo, no trabalho, aquele colega seu chato pra caramba, insuportável, que você é obrigado a estar trabalhando com ele. Na família, aquele parente insuportável que gosta de te atacar e, em certos casos, até mesmo pais e mães que são narcisistas, em que a pessoa que convive com eles ainda é um dependente financeiro. Até mesmo também colegas da faculdade ou da escola que são insuportáveis e que gostam de ficar bulinando os outros. E é aí que surge a Pedra Cinza, que busca tornar a convivência com elas menos pior ao ponto delas não te procurarem, elas te deixarem em paz. Mas então chega de enrolação e vamos ao ponto, explicar como funciona a técnica. Em resumo, ela é bem simples. Como eu falei agora há pouco, a atenção é o alimento das pessoas tóxicas. Ao você cortar esse alimento delas, que é a atenção, você as mata de fome e faz elas pararem de te procurar. É aquilo que um dos maiores generais da história, Sun Tzu, falava, que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem ter que lutar. E no nosso caso, você vai vencer a pessoa sem ter que discutir, sem você ter que ficar batendo boca, sem ter que ficar se desgastando, entrando em conflito. Até porque muitas pessoas tóxicas são mestras na arte do conflito, são boas para argumentarem, são excelentes para culparem, são ótimas para chantagearem, se vitimizam com muita facilidade e batem boca, inclusive. Você vai conseguir vencer elas de uma forma bem simples
e prática, minimizando ao máximo, mas ao máximo as interações com elas. Vou explicar melhor. Você vai reduzir as interações e quando responder, você vai responder com o mínimo possível de palavras. Você vai responder o mínimo mesmo que você conseguir. O mínimo, mas o mínimo. Se tiver que responder as respostas, se tiver que responder perguntas delas, você vai responder de forma mais breve possível, de forma curta e vaga. E isso vai ser feito para que as interações com você sejam de fato as mais chatas e monótonas possível, ao ponto delas largarem do teu pé. Vai ser chato? Vai, isso é fato que vai ser chato, mas é aí que tá, não se preocupe, pois é essa a intenção mesmo. A intenção é você fazer o inimigo recuar sem você ter que lutar. Por exemplo, vamos imaginar que você está no trabalho e lá um colega que é manipulador, traiçoeiro, fofoqueiro, que você sabe que vai puxar o seu tapete no futuro, chega para conversar com você. E você sabe que ele não gosta de você, por alguma qualidade sua, mas ele chega para conversar com você. Vamos simular aqui um diálogo, usando a técnica pedra cinza. Então ele chega para você e pergunta, e aí, como vão as coisas ultimamente? E você vai responder, nada demais, o de sempre. Para você ver que você deu uma resposta vaga. Então ele pergunta, como estão as coisas no trabalho? Da última vez você reclamou pra caramba, não é mesmo? Então você vai responder, estão normais, nada estranho acontecendo, tá tudo normal. Então ele pergunta, e o seu sogro? Ele ainda tá te atormentando? Convenhamos que ele é meio chato, não é mesmo? Então você vai simplesmente responder, eu com ele nós estamos muito bem, a gente tá tranquilo. Então ele continua, eu tô com uma amante linda, olha aqui, olha, vou e mostra a foto dela pelada no celular para conseguir ter a plateia sua. Então você vai apenas responder, interessante. Então, o seu amigo manipulador, ele está tentando mesmo chamar a atenção para iniciar um diálogo, então ele pega e começa a fazer fofoca. Tá vendo? A esposa do fulano traiu ele, mas mesmo assim ele continua no relacionamento, ele não largou dela, o cara é um corno manso. Então você vai simplesmente responder, Entende? Em toda a tentativa dele de diálogo, você vai ser o mais breve possível, vai evitar ficar dando pano para manga. Como dá para você ver nesse exemplo de diálogo, você não falou nada sobre você não se aprofundou na conversa, você não deu ibope para as conversas em que ele contava vantagem para ele mostrar superioridade, você simplesmente foi frio e calculista e simplesmente ficou na sua. E você fez isso propositalmente, você manteve um diálogo monótono em que, com o tempo, com certeza ele vai perder o interesse em você, ele vai acabar procurando outra pessoa para atormentar, mas vai deixar você em paz. Mas eu quero te dar mais 7 dicas de o que você não deve fazer, sob hipótese alguma, ao utilizar a técnica da pedra cinza, ao estar lidando com pessoas tóxicas. Beleza? Então, em primeiro lugar, não fornecer nada sobre a sua vida pessoal, mesmo se ele perguntar. Caso ele pergunte, dê uma resposta vaga e monótona. O motivo é simples. Algumas pessoas tóxicas, principalmente os chantagistas, usam o que você diz contra você lá na frente. E sem falar que isso é ruim porque cria outras formas de estar aprofundando a conversa, entende? O que não é muito bom, o que não é o que você quer. Em segundo lugar, não mostre que você está melhor do que ele. Algumas pessoas, principalmente narcisistas, ficam furiosas e vingativas quando veem que tem alguém tentando brilhar mais do que eles, entende? Então não caia nesse erro de tentar competir com eles. Eu não estou dizendo para você fingir ser triste, eu não estou dizendo para você andar maltrapilho. O que eu estou dizendo é para você não tentar ostentar felicidade e não tentar competir com eles, pois eles já são chatos por natureza, você também não vai ficar atiçando, né? Convenhamos. Em terceiro lugar, não fazer nenhuma pergunta. Não puxar assunto, pois ele vai abrir as asinhas e dar o showzinho dele de novo. Às vezes dá vontade sim de puxar assunto, porque afinal tá ficando chato, tá ficando monótono. Mas o objetivo aqui é ser chato e ser monótono mesmo de verdade. Nunca se esqueça disso, o seu objetivo é esse. Em quarto lugar, não discutir o passado. Não entregar informações do seu passado, pois o passado é a principal arma deles, principalmente com os narcisistas e psicopatas. Então nem tente convencer eles que eles são cruéis, não tente convencer eles
pois na cabeça deles, eles são a representação de Jesus Cristo aqui na Terra. E eles não vão mudar isso de forma alguma, mesmo com você implorando, mesmo com você tentando convencer eles disso. Tentar convencer o narcisista da maldade dele é um tempo perdido, e sem falar que você vai estar lutando contra ele justamente no terreno em que ele é forte, o terreno do apontar o dedo na cara dos outros. Esse é o terreno forte deles. Pois é como se eles andassem debaixo do braço deles com um caderno negro em que eles anotam tudo sobre você, eles anotam tudo sobre o seu passado, eles sabem todos os seus defeitos, todos os seus erros, todas as suas falhas, todas as suas inseguranças, todos os seus medos e vão usar isso para esfregar ele na tua cara quando eles verem que é conveniente. Então, por isso, evite mencionar o seu passado a todo custo, pois eles são mestres no passado. E, em quinto lugar, não deixe eles saberem da abordagem, pois aí as coisas começarão a fazer sentido para eles, sendo que o fato deles não saberem a técnica é justamente o que está afastando eles de você. Deixar eles saberem que você está fazendo isso propositalmente seria como um lutador de MMA deixar na internet a sequência dos golpes que ele quer utilizar no campeonato. Não faz nenhum sentido, não é mesmo? Em sexto lugar, não discuta sob hipótese alguma. Tolere as provocações, não discutindo, mas sim continuando sendo monótono, continuando sendo chato, para que você fique cada vez mais invisível para ele. E em sétimo e último lugar, não justifique e não dialogue caso ele comece a notar a sua distância. Vai ser normal ele chegar para você às vezes querendo saber o que está acontecendo. Por exemplo, chegar para você e falar: ei, tá tudo bem entre a gente? Eu notei que você não está falando muito comigo e tudo, coisa e tal, porque para ele arde notar essa distância, porque ele quer atenção. E o que você vai fazer? Você vai responder simplesmente: não, tá tudo normal, não tô notando nada não, tô sendo eu mesmo, da maneira como eu sempre fui. Aí então, às vezes vai ver, ele ainda vai responder: ué, mas eu tô notando alguma coisa errado. E você vai simplesmente responder: ué, eu tô normal, eu tô como sempre. A questão é simples, se você justificar, você mordeu a isca. E vai começar a discussão, ele vai abrir o livro negro dele, em alguns casos vai jogar um monte de coisa na tua cara, vai se vitimizar, vai culpar você por um monte de coisas, você já entendeu já tudo que vai acontecer, não é? Então, por isso, não fica tentando converter ele, não fica tentando se justificar, não. Você simplesmente quer ser invisível, apenas isso. Valendo lembrar que em um momento ou outro, muito provavelmente, ele vai desconfiar e vai saber e tudo bem, é o esperado mesmo. Mas aí você tem que manter o pulso firme, manter a sua palavra e não ir atrás dele e não ficar se justificando. Pois o seu objetivo é você ser chato. Então mantenha a sua integridade. Beleza? Então essas foram as 7 dicas do que você não deve fazer. Mas vai lembrar uma coisa importante, a melhor coisa que tem é o rompimento em definitivo, excluir a pessoa em definitivo da sua vida, excluir ela da sua convivência, das suas redes sociais, não ter mais contato. Essa técnica ela é somente recomendada em caso em que a convivência é inevitável, somente nesse caso. E vale lembrar também da importância de pedir ajuda profissional, principalmente de um terapeuta, em casos graves, que ocorrem principalmente na família e no trabalho, em que a pessoa fica completamente desgastada. Vai ser bom você pedir ajuda profissional nesses casos, pois os terapeutas eles vão te ajudar. Eles vão te passar técnicas de enfrentamento, eles vão te ajudar a se autodescobrir, eles vão te ajudar a lapidar a sua identidade. Coisa que os manipuladores e narcisistas fazem de tudo para tirar de você quando a convivência com eles é frequente. Então, peça sim a ajuda de um profissional caso você precise. Beleza? Pense nisso.